Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a este meu canal com este áudio da liturgia da palavra deste domingo de Ramos, dia 5 de abril de 2020. Hoje a cor litúrgica é a vermelha. É o seguinte, eu já tinha gravado um áudio, só que eu me enrolei, não coloquei, e foi até bom eu não ter colocado, porque eu esqueci de observar que na liturgia desse domingo de Ramos tem 2 evangelhos, tá? Então eu estou refazendo devido a esse lapso, porque já estava gravado. Até eu havia colocado a leitura de uma devoção, né, da Interlocuções da irmã Maria Marta Chambon, do Senhor Jesus, das Santas Feridas, das Santas Chagas. Só que eu vou cortar essa parte, você vai ouvir no áudio da segunda que já está pronto. Então, vocês vão ter que me desculpar, eu estou gravando esse áudio nesse domingo mesmo, agora à tarde, então por isso que está saindo atrasado. E amanhã vai acontecer o seguinte, vai dar um certo delay, vai ter um probleminha aí. Se você me acompanhar no áudio da segunda-feira, que eu já vou lançar hoje mesmo à noite, pretendo, né, se não para amanhã de manhã, o que vai acontecer? Eu vou fazer referências do áudio de hoje e não vai estar batendo, né, porque eu tive que refazer. Além dessa situação desagradável de que eu esqueci de colocar um dos evangelhos, né, porque como eu falei, Domingo de Ramos ele é excepcional, ele tem 2 evangelhos da leitura, então um total de 5 leituras, não 4, como é comum aos domingos. Também tem essa questão de eu não falar sobre o material revelado da irmã Maria Marta Chambon, tá? Mas eu não vou descartar o áudio da segunda, eu não vou refazer porque eu achei que ficou tranquilo. Outro detalhe é assim, que eu também não vou me delongar muito, eu espero, né? Eu vi notícias, eu já comentei, vou comentar de novo, eu vi notícias num canal aí de notícias sério, é um canal de jornalismo que ele é oposição ao atual governo, mas eu também não posso também dizer que é um pessoal que é, como direi, jornalistas com intenção escusas, também não posso falar assim. O pessoal do Intercept, eles são jornalistas da linha investigativa, um tipo de jornalismo investigativo que doa quem doer, né? Eles falam nessa linha, incomodam muita gente. E foram, se não me engano, eles que trouxeram à tona, em primeira mão, essa semana, de que o povo equatoriano, lá no Equador, estão morrendo na rua e estão abandonados os corpos. E realmente fui fazer uma investigação e acabou aparecendo mesmo vídeos e fotos de gente morrendo lá e ninguém tem coragem de chegar perto. Em mais variadas situações que estão morrendo na rua. Às vezes vai comprar pão ou está na fila do banco, a pessoa passa mal e morre. Ou seja, a pessoa já está com um problema desenvolvido gravemente e está morrendo mesmo. Né? Lá eu não sei, eu não estou acompanhando, não sei se está tendo quarentena, acho que não, porque para a pessoa chegar a morrer na rua é porque já desenvolveu a infecção faz tempo, né? Não deve ter sistema de saúde e o que é a mais agravante de tudo é que o poder público não faz nada, dá a impressão que não está nem aí para o povo, tá? Eu não costumo dar nome às minhas fontes das quais eu olho porque, que nem no caso do Intercept, né? Eu falo agora porque é muito importante esse tipo de assunto ser levantado, por mais que seja num momento nefasto, para dizer que, infelizmente, o que estamos passando, se você está reclamando da quarentena, eu também cheguei a reclamar assim, não tô feliz não, mas se a gente vê esse tipo de coisa, a pessoa não faz esse processo que o Ministério da Saúde, na pessoa do Mandetta, fala para a gente ficar em casa, é o que vai acontecer com a gente de verdade, de morrer na rua, né? A pessoa sai e quantos infectados? E desculpa falar, o Equador aqui na América Latina é um país pequeno,
né, comparado com a extensão territorial do Brasil e da quantidade populacional. E agora todos os canais de notícia, principalmente os mais assim, mesmo aquele que você, né, eu sempre fui também da Folha de São Paulo. Eu nunca questionei porque a Folha de São Paulo ele tem um posicionamento mesmo e eu não caio na onda de, de de presidentes ou de pessoas quaisquer da política, porque precisamos ter o lado crítico. Desculpa se você não gosta desse tipo de notícia, se você foi influenciado, mas eu acho que você, sabe, desculpa aí, mas você tem que ter um senso crítico. Alguém tem que fazer as denúncias e o jornalista tem o objetivo de fazer a denúncia. Né? Eu não sou jornalista, eu admiro muito o trabalho do jornalismo, porque eu já falei que o trabalho do historiador e do jornalista só difere na questão do tempo, porque a forma como nós lidamos com as fontes primárias é praticamente a mesma, mas a importância do foco jornalístico é a denúncia, não é passar pano e gelo na cabeça de ninguém, não. E por que eu estou trazendo uma situação tão nefasta aqui no meu canal? Vamos rezar para o Equador e para todos os países da América Latina. Eu não vi nada sobre a Venezuela, mas lá já a situação estava um caos. Eu não sei como é que está agora, entende? Mas o Equador está em segunda posição aqui da América Latina de maior quantidade de mortos devido à suspeita de Covid-19. Fica atrás do Brasil, mas como eu falei, o Brasil, pelo tamanho que é, pela quantidade de pessoas que tem, é normal e natural que tenha essa quantidade de casos confirmados, casos de morte também confirmados, e ainda acho que é pouco. Eu acho que tem muita gente que andou morrendo aí e não vai ter exames para fazer a confirmação no laudo final, lá no óbito, lá no documento de óbito. Né? Porque a preferência são para os vivos, né? Também acho. Mas a quantidade de mortos aqui, principalmente na região de São Paulo, capital, aumentou muito. Os coveiros estão com muito medo, né? Outra coisa, além de pedir orações para os nossos irmãos do Equador, é uma situação recente que eu também vi, só que é na Arquidiocese de São Paulo, na cidade de São Paulo, palavras de Dom Odilo Scherer, que nesse dia 12 de abril, lá no México, no Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, o que tem a relíquia, né, do manto, do Santo São Juan, né, vai ser feita uma consagração de todos os países da América Latina a Nossa Senhora de Guadalupe. Então, se você é devoto de Nossa Senhora de Guadalupe, se na sua cidade tem uma paróquia, um santuário Nossa Senhora de Guadalupe, avise seu pároco, avise o reitor, fale para ele, porque já estamos na Semana Santa, né? E excepcionalmente vai ser feita uma consagração de toda a América, de todos os países da América Latina, todos os países, eu não sei se é restrito à América Latina, mas ela é a padroeira das Américas, então eu acredito que até os países norte-americanos e da Centro-América também sejam consagrados à Nossa Senhora de Guadalupe, uma vez que ela é a padroeira dessa parte do continente, né? Então, só avise, dê um toque aí para os responsáveis das paróquias. Se você é devoto, acompanhe. Eu não sei, eu acho que vai ser transmitido lá do Santuário Nossa Senhora de Guadalupe do México, tá? Então, vai ser um domingo extremamente especial. Vai ser a nossa Páscoa do Senhor, né? Ainda em quarentena, mas vamos pedir as graças de proteção e de intercessão de Nossa Senhora de Guadalupe. Eu particularmente tenho um carinho muito grande, né, por ela, por Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora do Carmo, mas principalmente, né, enfim, eu tenho também uma certa história com Nossa Senhora de Guadalupe na época da faculdade, né, mas fica um outro momento contar de novo. Eu já contei, né, mas enfim, tá? Mas fiquem alertas. Tem um canal mexicano chamado Tecton, se não me engano. É um nome diferente. Mas existe, tem um canal católico lá do México, né, que transmite também muitas coisas importantes e se você entende o espanhol, né, você pode também estar acompanhando algumas catequeses aí do pessoal, é muito bacana, tá bom? Então vamos rezar para os nossos irmãos latino-americanos, principalmente, porque não é só o Brasil que vive nessa corda bamba, né? Tem muito país mais pobre que a gente.
Outra coisa, vamos pedir também, agora surge uma outra demanda, uma outra preocupação, são os produtores rurais que estão perdendo suas produções no campo, porque como diz o produtor rural, os vegetais, os legumes, a natureza, ele não para de crescer. Né? Não é porque alguém falou para a gente ficar em quarentena que a berinjela vai parar de crescer, né? Entre outros legumes e verduras. Na região nordeste, que graças a Deus está tendo chuva, aqui no sul não, temos seca, né? Lá na região nordeste, centro-oeste, muitos produtores de frutas tropicais que dependiam das exportações não estão conseguindo exportar manga, não estão conseguindo exportar uva, por exemplo, né? Então vamos rezar para que Deus conceda. Eu estava até pensando, isso foi no noticiário do sábado, eu pensei assim, tem uma fábrica, não sei se é aqui na região de Curitiba, tem realmente uma fábrica de vinhos, não sei se é de Curitiba ou de São José dos Pinhais, que cedeu. Não, não é isso, não é uma vinícola. Foi uma experiência dentro de uma universidade, que não deu certo. Eles iam fazer vinho, tava essa mercadoria parada, o negócio virou meio que vinagre, né? Ficou anos parado, acho que 2 anos. E eles tiveram a ideia de doar esse vinagre alcoólico, de vinho, para a produção de álcool em gel. Então me veio ontem assim, não é o Espírito Santo, talvez seja uma motivação humana mesmo, mas se de repente se vai ter perda de produção de frutas, principalmente uva, que se produz o vinho, se esses produtores de repente ou o governo federal possa adquirir esse material para fazer o álcool em gel. Porque tecnologia para transformar as coisas, graças a Deus, nós vivemos num tempo em que tudo é possível transformar. Eu só não sei se dá para fazer vinho de manga, né? Mas, sabe, você não precisa destruir a produção como eu cheguei a ver de pequenos produtores. Passou o trator em cima das alfaces. Isso é um desespero muito grande. Às vezes é preciso sentar, pensar o que eu posso estar fazendo para, primeiro, não ter uma perda de produção, o uso de aplicativo, né? De repente, algumas startups entrarem em contato com produtores rurais aí das suas cidades e botar a cabeça para funcionar, meu filho. Porque tem gente que nem no meu caso, eu preciso comer vegetais, né? Tá tudo caro e, sabe, só que aí não tem, sabe, nós consumidores finais não estamos conseguindo chegar no produtor rural, porque se eu pudesse eu comprava direto, mas eu não conheço. Não chegou para mim um aplicativo aqui que fosse me atender na região onde eu moro. Eu sei que tem para outras regiões aí da cidade, outras que aí é bem longe, que são atendidas, né? Então, de repente, pode estar acontecendo com vocês, né? Então, vamos pedir que o Espírito Santo faça essa moção, né? Que atinja os corações das pessoas, que tem dinheiro, que tem tecnologia, para fazer essa ponte, essa conexão, para que ninguém perca, que o prejuízo não seja tão grande. Né? Porque fruta jogada fora é um desperdício, gente. Pensou? Mas pensou também transformar a polpa da melancia, de repente, né? Em álcool em gel, né? Não sei. Tudo é possível, né? O ser humano não é tão criativo, por que não? Né? Então, é só isso que eu gostaria de deixar claro. O áudio vai ficar um pouco longo, né? Mas eu também não poderia deixar de atualizar vocês com outras demandas, porque são coisas que às vezes a gente precisa estar rezando para que ninguém perca, para que ninguém entre numa crise, seja econômica, emocional, psicológica, por conta do vírus. Mas também eu não gostaria de ver gente aqui perambulando na cidade, caindo de maduro e morrendo por conta do Covid-19, como está acontecendo no Equador, gente. Não é sensacionalismo, não é fake news, é verdade. Eu vi fotos, eu vi vídeos, a coisa tá feia lá no Equador, sabe? Se você já ficou sensibilizado com a Itália, que morriam dentro das casas, então você pensa que não está no Equador, e fora outros países que a gente não sabe. Né? Eu sei que é mórbido estar falando isso, mas são nossos irmãos. E desculpa falar, tem gente ganhando dinheiro em cima da morte de todos nós. Tem uma indústria da morte que lucra dinheiro, sabe? Então a gente tem que estar atento para essas coisas. Nós temos que ser resistência em nome de Jesus Cristo. Para finalizar esse papo, esse pitacão, que eu falei que eu nunca mais ia fazer, mas eu tenho que fazer, nesse domingo de Ramos, louvado seja o Senhor Jesus, eu nunca vi tanta live,
tanto padre levando a bênção no domingo de Ramos, seja em cima de uma caminhonete, fazendo infração de trânsito ainda por cima, né? Levando caixinha de som. Teve um que me deu até medo lá em Campinas. O padre, o motorista do caminhão estava levando o padre muito rápido, né? Teve padre que fez procissão com pouquíssimas pessoas, com gente da PASCOM, né? Da pastoral da comunicação social, ainda falando, gente, não é para seguir a gente, né? Fica em casa, a gente vai abençoar os ramos aí. O padre todo paramentado, sabe, com a capa vermelha, pegando aquele pó e indo, né, no caminho do povo, né? Outros que eram meio avessos à questão das mídias sociais, hoje eu levei um susto. Não posso falar, né, porque para preservar a integridade do padre, mas pela primeira vez o padre fez uma live. Acho que, graças a Deus, alguém deu uma ideia para ele, né? É um padre... porque existem padres mais resistentes com relação às redes sociais, certo? Mas é necessário, né? Teve um caso aí que foi para senso comum de um padre que foi gravar e esqueceu de desativar os filtros. Então foi dar a bênção, aí começou a sair ele de chapéu, de óculos escuros e tal. Ele falou que eu sou uma pessoa séria, eu não queria estar fazendo isso. Mas chegou a alegrar bastante gente, né? Enfim, mesmo assim, fazendo filtro, sem filtro, animado, sério, conservador, não tem problema. Isso mostra, sabe? Que nem eu falei agora, existem pessoas da indústria da morte que querem ver a gente morrer mesmo. Não é teoria da conspiração, gente. Não é mesmo. Tá? Isso é uma realidade. Vocês ouviram aquela notícia do Trump que ele interceptou cargas de máscara e luva que iam para a Alemanha, para a França, acho que até para o Brasil. Ele pegou tudo para ele lá, sabe? E aí por que nós, como governo brasileiro, não incentivamos a indústria local, retransformar as indústrias atuais para a produção de máscara, para a produção de EPIs, né? Já falaram para a gente fazer a máscara de pano, não tem problema, a gente faz a máscara de pano, gente, não tem problema, né? Que mais? Mas incentivar para não perder os empregos, quem sabe dar uma luz no fim do túnel, empregos temporários para gente que é profissional liberal de outro jeito, que era manicure, que era diarista, de repente dá emprego para eles. Os supermercados mesmo, os supermercados tiveram que contratar mais gente para poder atender a demanda. Deve ser contratos temporários. Então, a gente precisa se reinventar também. A gente não pode entrar nessa de desespero só porque o Trump pegou, interceptou, fez pirataria internacional. É isso que a Alemanha está alegando. Está dando um problema internacional. Porque nós estamos passando por uma guerra biológica. Alguém soltou o vírus, gente. Porque, não é porque pela natureza não tem como sair um vírus tão potente que dá derrame, dá infarto e falência dos pulmões e gente morrendo na rua. Não adianta, você deve ter visto alguma teoria da conspiração aí. Eu acredito que houve uma falha, alguém soltou o vírus ou por acidente ou porque ia soltar mesmo. Desculpa, essa é a minha opinião. Não tenho provas, não. O Espírito Santo não me revelou, mas pela gravidade da situação, nessa quarentena que não termina, gente morrendo assim, então tem gente lucrando com isso. Eu só não entendo o que está lucrando, mas deve estar lucrando. Tá? Então nós temos que pensar em situações, acreditar no Deus do impossível. E se essa indústria da morte achou que nos deixando sem missa, sem cultos evangélicos também, porque aí os evangélicos não se alimentam da palavra, né? Mas ainda assim eles têm as lives. Mas nós, como católicos, que dependemos do sacramento da comunhão e da confissão, que estamos órfãos, né? Estamos aparentemente abandonados, pelo menos o que eu estou vendo aqui no Brasil, não posso falar pelo restante do mundo, pelo menos o Papa está tentando, né, fazer as lives dele lá, mas o que eu vejo no Brasil é um empenho enorme de padres, de pessoas leigas, sabe, pregadores católicos, mas principalmente padres e bispos, fazendo o que podem, rezando no mesmo coração, no mesmo objetivo. Não é só gente, não é só rezar pelo fim da pandemia. A gente tem que rezar para saber se a gente vai ser fortalecido na fé. Que Deus trabalhe em nossos corações
no sentido de nos dar mais coragem, com medo, como diz, né, um memezinho do Facebook, tá com medo, vai com medo mesmo, né, meu irmão, minha irmã. Vamos embora, mas não vamos morrer, né? Vamos embora, vamos seguir, e se der Deus, se morreu, morreu, mas a gente não pode deixar os falecidos sem oração, a gente não pode deixar de participar, então, agora, dessa possibilidade da missa diária na TV, que foi autorizado, até o Papa está fazendo. Então, se você está triste porque viu a procissão de Ramos dessa forma, com o padre lá sozinho abençoando, viu o Papa sozinho fazendo a missa de Ramos, viu ele sozinho fazendo a Urbi et Orbi, gente, isso não é nada comparado com pessoas morrendo sozinha e na rua. Desculpa falar assim. Pelo menos o Papa está protegido, os nossos padres estão protegidos, né? Deus me livre de ter que rezar para padre que pegou o Covid-19 aí no Brasil, mas que morreu, né? Mas, gente, a gente tem que ser corajoso. Tem que ter mais coragem. Jesus, na minha concepção, eu penso, Jesus está nos testando, está colocando-nos à prova para saber o tamanho do nosso amor durante esse período da Semana Santa. Porque das duas, uma, ou nós transformamos essa quaresma e essa Semana Santa na melhor quaresma e na melhor Semana Santa de todos os tempos, porque é uma coisa inédita. Nunca na igreja de todo mundo teve que ter um cancelamento dessa magnitude no país, no mundo inteiro. O capeta deve estar lá rindo e salteando, né? Todo rodopiando, né? Achando que ganhou essa. Mentira! Ele só nos forçou a ter mais fé. Então que seja a melhor Semana Santa e a melhor Páscoa de todos os tempos até o fim do mundo, se for o caso. Porque uma coisa que o demônio não se permite saber, né? Eu estava meditando mesmo. Uma coisa que o demônio não se permite saber é a influência da ação da terceira pessoa da Santíssima Trindade, porque é pela graça do Espírito Santo que nos invade, que faz as moções, que toma posse desse ser, de nós seres miseráveis, pecadores, às vezes em pecado mortal, mas nos pega aqui nesse templo, sabe, todo impuro, todo pecaminoso, todo cheio de coisa horrível. Se for da vontade de Jesus, o Espírito Santo vem e trabalha na gente, sabe, para mostrar coisas que realmente só por Deus. Nós acabamos fazendo o impossível, em nome de Jesus, em nome de Deus, da Santíssima Trindade, pela intercessão de Nossa Senhora. Então tenhamos fé. Meu irmão, minha irmã, se você está triste porque não pôde ir lá abençoar teus ramos. Gente, o ramo, graças a Deus, teve 2 bispos que falaram, não tem problema você pegar a bênção pela TV, pelo YouTube, não tem problema, porque o ramo é um sacramental como a água benta e o salmento. O que não dá é a comunhão, né? A comunhão tem que ser presencial, então vamos rezar para que sejam suscitadas novas vocações de bravos guerreiros no Espírito Santo, né? Que são os novos padres que vão vir aí, certo? Não vamos ter sangue de barata, não. Não mesmo. Por isso que eu estou falando. Será que não tem jeito de pegar a produção de um monte de vinícola aí? Não, de vinícola não, de propriedades que tem uva, que vende uva de mesa, uva para comer, né? Não para fazer vinho. De repente, comprar essa produção e fazer transformar em álcool, sabe? A base para o álcool 70, porque tá em falta no planeta inteiro álcool 70. E eu só vejo várias farmácias de manipulação fazendo álcool 70, escolas técnicas federais e estaduais fazendo álcool 70. Tem professor que não parou e alunos também estão fazendo. Gente que tem impressora 3D fazendo aquelas hastes para fazer aquelas máscaras de acrílico, né, com acetato, não sei o que é, que é um EPI importante para os profissionais de saúde, desde pequenos empreendedores, desde grandes empreendedores que não têm espírito de porco, mas transformaram suas indústrias para consertar equipamentos aí de respiradores, o equipamento não o respirador que é a máscara, é o equipamento eletrônico lá, que é a maquininha que faz a respiração mecânica lá, que precisa da máquina, né, tipo um mini computador lá. Que nem o Senai também, mas em apoio com outras indústrias. Gente que tem confecção, está fazendo só máscara para os profissionais de saúde. Então as pessoas estão se doando. Aqui no Brasil, pelo menos, né? Gente que está ajudando a Defesa Civil a
as pessoas aí das prefeituras que têm assistência social ajudando o governo público, quer dizer, a sociedade civil, pessoa, está levando cestas básicas para pessoas cadastradas que não têm como comprar porque não tem trabalho. Então, se o capeta está achando que vai levar almas para o inferno, ele que se cuide, porque o que está fazendo é o inverso. Tem muita alma indo para Deus. E Deus abençoe a todos nós nesse sentido, sabe? E para nós que ia lá, infelizmente, fazer contra-testemunho, de achar que somos piedosos, agora é a hora de saber se a gente está ou não se ajoelhando diante da TV na hora da consagração do corpo e sangue. Deus está vendo mesmo. O capeta está lá rindo, né? Tá rindo, mas uma hora vai quebrar a mandíbula. Porque Nossa Senhora vai meter o pé na cara desse demônio. Não tenha dúvida. Olha, o tempo de Deus demora, mas eu digo para vocês, a gente vai sair muito fortalecido na fé. Então, não desista, você que me acompanha, que me ouve. Ajude, junto com o seu anjo da guarda, a rezar para que nós aqui no Brasil... Então, vamos mudar uma de brasileiro. Nós aqui no Brasil tenhamos força de nos ajudar uns aos outros, nem que seja com oração. Sabe? Tem uma coisa até que eu não concordo. Eu não votei nesse presidente, fique bem claro. Mas eu também não quero que ele se renuncie. Eu acho que o presidente tem que aprender algumas coisas também. Ele precisa aprender a governar. Então que ele olhe para os países da América Latina, se informe direitinho e não fique falando que isso aí é uma gripezinha. Porque novos estudos estão dizendo que provoca ataque cardíaco, AVC, problemas respiratórios gravíssimos, tá? Então, é por isso que muita gente que está com diabetes, tem problema de coração, está morrendo. E está morrendo gente jovem, então provavelmente porque já tem alguma coisa, alguma doença crônica que não sabia, por exemplo. Ou era fraquinho do pulmão, né? Não sei. Gente, eu ia fazer a leitura da liturgia do Domingo de Ramos, mas vai ficar como um podcast avulso, porque deu 26 minutos. Eu não posso extrapolar dos 35, porque senão fica muito pesado, tá? Mas, gente, vamos respirar, agradecer a Deus pela vida que nós temos em casa, com home office ou sem home office, brigando com o filho, brigando com a esposa, fazendo... Não vai ter ovo de Páscoa, acho que a maioria não está animado para comprar ovo de Páscoa de chocolate, né? Mas o que você pode descobrir se tem um produtor rural aí próximo de você, se você pode alimentar um caminhoneiro que está passando na tua região, se você tem um amigo caminhoneiro, né, ajudar eles aí de alguma forma, ver o que eles precisam, comprar um fardinho de água para ele. Até nas rodovias aí que tem as concessionárias de pedágio, tem aqui na região da 277, um setor ali, acho que São Luís do Purunã, eles colocaram a equipe médica à disposição dos caminhoneiros. Vê se está com febre, tira a pressão, vê se está bem e ainda entrega um lanche para eles. 2 garrafinhas d'água, bolacha, alguma coisa para eles comerem durante a viagem. Porque muitos cruzam o país, né? Eles estavam fazendo isso. Em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, ainda por cima. Tá? Ou então você conhece alguém da área da saúde, uma mãe que é enfermeira, um pai que é médico, pergunta para essa família, né, além da saudade, se estão precisando de ajuda, se precisa, sei lá, de um arroz, de um feijão, uma diarista, sabe, outros tipos de profissionais. Dá ideia para essa pessoa, se a cabeleireira faz um voucher lá, de um vale, tipo, vale um corte de cabelo, só para manter, né, gente? Porque a gente não sabe quando vai sair aí dessa quarentena. Faz o que pode, né? Ajudando uma pessoa, que é seu vizinho, até um familiar, né? Que agora acho que é a hora de fazer mesmo os laços, retomar os laços, pedir perdão por tudo e vamos seguir em frente, né? Porque a gente não sabe se morre, se vive. Vê lá, se não está precisando. Todas as associações aqui da minha região estão pedindo ajuda de alimentos, né? Pessoal que lida com som, que fazia as raves aí, os eventos. Infelizmente, pessoas que lidam com flores lá em Olambra, tá uma crise, aquilo sim, né? Puxa, não tem como comprar flor, né? Mas Olambra tá numa crise medonha. Aqui tem a CUFA, né? Aqui em Curitiba tem uma associação que lida com os pessoal das periferias, tipo favela mesmo. Curitiba tem favela, que não é no estilo aí de São Paulo, Rio, mas tem. Eles estão arrecadando alimento,
tem empresário doando cestas básicas aí para paróquias. Adota uma paróquia. Se você é dizimista de uma, adote outra. Faça um dízimo extraordinário, pelo amor de Deus. Nem que seja fora da cidade. Eu, por exemplo, estou tentando entrar em contato com o pessoal de Formosa, na Diocese de Formosa, em Goiânia, mas acho que só segunda-feira que eles vão me retornar, espero, né? Porque eu estou acompanhando a live do bispo de lá, e ele falou que, infelizmente, ele não sabe como é que vai ser o pagamento das contas para o mês que vem, né? Eu não tenho muito, né? Mas eu fiquei muito tocada, muito sentida. Então, se você está participando de alguma live, seja de um padre da Canção Nova lá em São Paulo, ou lá de Lorena, ou da Cachoeira Paulista, dê alguma coisa também para manter. Você deve dizer assim, ah, mas a palavra de Deus é de graça. Sim, a palavra de Deus é de graça, mas, gente, ele está gastando dados, Wi-Fi, luz, água. Ou você acha que a pessoa não vive de comer, né? Mas se você tem uma paróquia, uma outra paróquia aí na sua região, aí no seu bairro, que você sabe que a coisa está meio complicada, vá lá, liga, conversa com o padre, fale com alguém que você conheça, como é que nós pode fazer o dízimo. A maioria está fazendo depósito bancário. Cada igreja tem uma sua conta bancária lá para manter as despesas. Vê lá, doa lá um dezão. Imaginou se é você e um monte de gente, sabe? Às vezes eu vejo umas lives de 300 pessoas. Se cada 300 pessoas dessem dezão, já estava de bom tamanho no primeiro momento, né? Para fazer a oferta. Sabe? Eu não sou de ficar pedindo dinheiro, gente. Ah, e outra coisa, não esqueçam da comunidade Betânia. Sabe essas comunidades de vida que cuida dos drogaditos? Então, não esqueçam também da comunidade Betânia. Qual que tem mais? Arca da Aliança? Não, é Fazenda da Esperança, né? Então não esqueçam deles. A gente não está comprando ovo de Páscoa mesmo, né? Então, vê lá o valor de um ovão, que é o quê? R$40 a média. Ora, divide esses R$40, sei lá, fazendo dízimo extraordinário para uma paróquia, fazendo dízimo mesmo para a sua paróquia, né? Volta a ser dizimista, ô criatura de Deus, né? Ou vê aí quem que está fazendo transmissão, pergunta lá pro padre se não tem conta para pagar lá e dá lá também, né? Ou doa alimento mesmo, não tem problema. Porque, olha, essa vez o tema da CNBB fez jus, né? Viu, sentiu compaixão, né? E ainda baseado em quem? Santa Dulce dos Pobres, gente. Se ela tivesse viva hoje, dane-se pro vírus, eu vou morrer em nome de Jesus. Aí vai lá atender os pobres. E a gente tem que ter essa coragem, sabe? E é só pelo Espírito Santo. Eu falei, dei meu recado. Gente, não se... Sabe, acho que a pior fake news é aquela que vem da própria cabeça e começa a espalhar besteira. Tem gente que, para chamar atenção, fica falando que morreu 10 mil pessoas. Vai fazendo isso aí no grupo de mensagens que você vai parar lá na delegacia, gente. Aqui no Paraná teve casos assim. Gente que deu uma surtadinha, resolveu dar uma mentira, chamar atenção, fez uma de atriz e ator e tá com multa nas costas. É crime já, é coisa penal com relação ao Covid-19. Só que o que eu quero alertar é que tem gente morrendo na rua. Tem país padecendo mesmo, o negócio tá feio. Não é gripezinha não, tá? E a gente tem que ser criativo para ver os rendimentos aí pessoais. A gente não pode ser egoísta, ganhar em cima da dor dos outros, mas a gente também tem que dar uma modificada nos próprios conceitos. Se até padre está mudando o conceito de fazer live, fazer missa por live, e olha que eu conheço muitos padres que são resistentes a isso e tiveram que fazer, meu amigo, minha irmã, a igreja vai permanecer de pé, mas depende de nós, da nossa abertura, de deixar Jesus entrar nesse momento crítico. Então eu desejo a todos uma ótima Semana Santa, desculpa o tom assim, né? Mas eu preciso avisar vocês também, eu não sou de espalhar fake news, e eu já declarei politicamente a minha posição. Eu não sou de esquerda, mas eu também não apoio esse governo. Por outro lado, eu não quero a renúncia do presidente, eu acho que ele precisa aprender algumas coisas. Porque se mudar o presidente, tira o Mandetta, né? Então deixa o Mandetta. Ainda bem, vamos rezar pelo Mandetta, sabe? O ministro Mandetta é católico. Eu vi um ao vivo dele que ele pediu, gente, por que vocês não leem lá o livro dos sermões do padre Vieira? Eu fiquei olhando e falei, nossa, ele é católico mesmo, gente. Ele não é evangélico, ele é católico, porque eu já tinha ouvido alguém falar que ele citou que essa quarentena coincidiu com a quaresma. Eu falei assim, ué, mas para falar da quaresma tem que ser católico, né?
Então ele é católico. Então vamos rezar por ele, porque ele tem feito tem feito um serviço muito bom, tá? Fique na paz de Cristo, que nós possamos fazer a meditação das santas chagas do Senhor Jesus, tá? Que a gente se coloque nas santas feridas bentas dele, que a gente possa meditar nessa Semana Santa, de fato. Não é fácil, a gente está nervoso, né? Jejum tá difícil também, mas tenhamos fé. E que se a gente puder dividir um pouquinho, melhor. E assim, eu cheguei à conclusão, não se choquem com pessoas de muito dinheiro, e até de pouco dinheiro mesmo, que falam o que quer morrer 5.000, 7.000 pessoas. Esses têm coração duro. A gente não pode exigir nada dessas pessoas. A gente tem que rezar pela conversão delas, porque tratam a gente como se fosse gado, sabe? Massa de manobra. E essas pessoas vão ter a justiça de Deus. Todos nós teremos. Vamos passar pela justiça de Deus, mas que pelo menos tenhamos nós, como fiéis do Senhor Jesus Cristo, pelo menos na hora, né, que a gente tiver que morrer e prestar contas, que tenhamos pelo menos humildade de acatar a vontade dele, se jogar no inferno, se no purgatório, ou quem sabe ir lá aos pés dele. Mas a gente sabe que todos nós vamos passar pela justiça, e para alguns vai ser pior. Porque eles estão construindo a própria infidelidade, a própria infelicidade, tudo. Tá bom? Paz e bem a todos, na proteção do Senhor das Santas Chagas, Senhor Jesus Cristo crucificado, e na proteção da Sagrada Família, principalmente de Nossa Senhora das Dores. Né? Essa semana também é muito importante estarmos lembrando de Nossa Senhora das Dores. E não esqueça de avisar o padre lá da paróquia ou Santuário Nossa Senhora de Guadalupe, para prestar atenção que vai acontecer domingo, não importa a diocese. Fiquem atentos ao que vai acontecer nesse domingo de Páscoa, lá no México, no santuário, realmente no santuário lá maior de Nossa Senhora de Guadalupe. A consagração de toda a América, de todas as Américas, ao Imaculado Coração dela. É a mesma Nossa Senhora, mas a Nossa Senhora de Guadalupe também é um dos títulos mais fortes que existe, tá bom? Um abraço a todos.